Fala Comitê recebe aqui Raimundo e Auricélio, a quem a gente agradece pela participação e passa a palavra para que se apresente para o nosso público. Raimundo Inácio da Silva Filho, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus do Açu, primeiro secretário do Comitê de Bacia do Rio Piancó-Piranhaçu, Rio Grande do Norte, Paraíba. Muito bem. Auricélio Costa, eu sou atualmente diretor-presidente do IGARNE, o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, e também sou o vice-presidente do Comitê do Piancó-Piranhaçu, que é o rio federal ali que une a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Muito bem. Como é que vocês estão vendo esse INCOB e o que ele pode estar acrescentando para vocês essa participação? Para nós do Nordeste do semiárido é sempre pertinente discutir a questão da água. Mais do que nunca quem é do Nordeste sabe a escassez, a dificuldade de ter uma gestão da água. Então, para nós é muito significativo e representa muito a discussão sobre a água. E aí, Wilson? Olha, para nós que trabalhamos com a gestão hídrica no Rio Grande do Norte e no Brasil de maneira geral, e após um período desse de pandemia, então esse encontro ele veio numa boa hora, né? Então nós vimos aqui pela magnitude, pelo tamanho do encontro, a importância que ele teve e também a felicidade de tratar um tema como a água, a responsabilidade de todos, né? Porque eu acho que essa corresponsabilidade, esse cuidado com a água tem que ser extensivo a todos, né? Nós já cometemos todo tipo de abuso, de agressões e agora é preciso mais respeito, maior compromisso, maior seriedade no tratamento com a água. Quais os maiores desafios que o senhor encontra no seu estado? Olha, nós ainda temos um desafio que eu considero grande, que é a universalização da água para toda a população do Rio Grande do Norte. Por incrível que pareça, nós ainda temos municípios com dificuldades de receber água. Recentemente nós tivemos cidades com 4, 5 anos com o sistema em colapso, porque apesar do Rio Grande do Norte ter água suficiente para o abastecimento da sua população, essa água não está bem distribuída no estado do Rio Grande do Norte. Então, é preciso integrar as adutoras. Nós construímos uma malha de adutoras suficientes para garantir que toda cidade do estado tenha abastecimento garantido, com vazão firme, sem problema de abastecimento. E vamos deixar aí a solução do carro-pipa apenas para aqueles municípios, para a zona rural, onde a água tem maior dificuldade de chegar, porque o carro-pipa nem sempre tem a ver com o inverno, tem a ver com a distância com que aquela comunidade difusa, com aquele agricultor tem em receber água. Então é uma solução que durante muito tempo nós ainda vamos ter que utilizar essa metodologia. Agora, pequenas aglomerações urbanas, pequenas cidades, nos dias de hoje não tem mais sentido essa cidade não está contemplada com água garantida de uma adutora. Raimundo, como é que você integra a sua atuação enquanto professor e atuante em comitê de bacias? Como é que essa relação acontece? A relação é muito boa porque a universidade ela é muito participativa, né? Nós somos encravados na região central do estado, do Vale do Açu. Nós temos o maior reservatório hídrico do Rio Grande do Norte, que é a barragem Armando Ribeiro, e agora em construção a barragem do Oiticica. E a universidade ela se interessa por esses temas. E no meu caso em particular, o meu objeto de estudo são resíduos sólidos do lixo. Opa, que maravilha! Né? E eu tenho me debruçado nas últimas 3 décadas a estudar o lixo, inclusive a minha tese de doutorado foi no comitê, né, na bacia. Entender, compreender os rebatimentos de uma disposição ambientalmente inadequada que compromete a qualidade da água na bacia. Né? Então a universidade está imbuída dessa responsabilidade. Trazendo o tema para resíduo, que é a minha praia também. Que a gente ama. Gosto muito desse tema. Quais as principais dificuldades que você vê lá na sua região de atuação? Aliás, o seu trabalho pôde constatar com relação ao tratamento dos resíduos. É uma discussão muito interessante porque nós tivemos a Lei 12.305 de 2010, que trata da política nacional,
E aí ficou uma lacuna muito grande, um hiato muito grande, porque você não delegou responsabilidade a quem deve cobrar. Que ministério, por exemplo? Você estabeleceu um prazo, mas esse prazo caducou e você não chegou junto desses municípios. E o dado interessante é que os nossos municípios são pequenos municípios, tem carência financeira. Isso não impede que se trate adequadamente. Um outro ponto, que é a minha análise da minha tese de doutorado, é que o Instituto do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos poderia contribuir, mas tem um esbarra num problema fundamental. Nós temos uma dificuldade da governança compartilhada. Nós não temos a cultura do cooperativismo, do associativismo. Nós temos disputa constante política. Um prefeito de um partido aqui, você não dialoga com o seu adversário. E por si só inviabiliza o consórcio. Entende? Então as dificuldades são... E o avanço para a coleta seletiva? Aí é que está, aí uma outra discussão. Nós não tratamos a questão ambiental desde cedo na escola. Eu sempre digo, o tema da água e do lixo, ela deve estar nos anos iniciais na escola. O que é que nós entendemos? Nós temos uma convivência harmoniosa com o lixo. Por incrível que pareça, nós convivemos com o lixo na rua normal. Recentemente eu estou publicando um artigo, fiz um registro fotográfico em Natal, mostrando que a nossa paisagem urbana, a nossa arquitetura dos nossos edifícios, das nossas casas, tem um lixão na porta, na entrada. No edifício você tem um lixão revestido de cerâmica. Eu tive a oportunidade de coordenar duas cooperativas para poder gerenciar conflito. E imaginei que, indo gerenciar o conflito, iríamos resolver o problema das cooperativas. Quando iniciamos o trabalho, inclusive com o apoio do Ministério Público Estadual, com a universidade, com o SEBRAE, com o sistema como um todo, saí de lá angustiada, que não conseguimos avançar. Eu vejo o lixo como ouro. Sim. Vamos mudar o nome? Lixo é quando mistura tudo. É e isso. Tal. Quando você tem a preocupação de separar, você está tratando de resíduos. De resíduos, pronto, perfeito. Então, e principalmente quando você vai falar de cooperativas. E falando sobre resíduos, e o agente, que é o catador, chamamos de agente ambiental, já agora, né? Só que quando a gente vai para discutir isso na base, com a sociedade civil, de uma forma organizada, com as associações de moradores, amplamente, o que a gente percebe é que está muito no papel. Está faltando ação. O senhor entende que essa ação efetiva que está faltando é também por parte da sociedade civil de forma organizada, e eu chamo aqui a responsabilidade das associações de bairros, do terceiro setor, o terceiro setor como um todo? O senhor entende também dessa forma? Sem dúvida. O primeiro ponto é que nós não incorporamos isso como cidadania. Isso abre porteira para tudo. O professor Sabetai Calderone, autor do Os Bilhões Perdidos do Lixo, ele inicia o livro dele, ele diz uma coisa bem interessante, que o lixo é um material mal amado, todos desejam se livrar dele, inclusive pagam para isso. Então o que é que ocorre? Você varre a casa, bota na sacola e bota na calçada, ou bota um varal lá e coloca o lixo lá na porta para os cachorros, gato não rasgar o saco, e você se livrou dele. A melhor experiência que eu vi de tratamento de resíduos sólidos no país está aqui no Paraná, chama-se Santa Terezinha de Itaipu. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho que é feito lá, vocês vão ficar impressionados. Aí tem um ponto só, a tua questão que ela é fundamental. Por que nós não avançamos nisso? Porque é um problema, digo que a solução ele nasce dentro de casa e se complementa na escola, na formação cidadã. Segundo aspecto que eu tenho me debruçado sobre isso, por que nós nos avançamos? Se nós analisarmos friamente, são poucas as prefeituras deste país que têm a sua empresa pública que trata o resíduo sólido, todas terceirizadas. Sim.
abre na veia. porteira para tudo. Foi na veia. Deixa eu só Né? colocar E você não tem interesse. Entende? Deixa eu dar um pitaco sobre isso, porque eu tive a oportunidade também de já fazer alguns trabalhos com relação ao resíduo sólido e cheguei até a separar na minha casa, iludidamente, o material para ser reaproveitado, para entregar um catador. E depois não tinha. Descobri que tinha que jogar no caminhão e o caminhão saía misturador, né, misturando o lixo. Porque as prefeituras, via de regra, têm um contrato de transporte do lixo em peso. Então não querem mudar esse sistema, A máfia do que era lixo. para o caminhão da prefeitura do transporte fazer a coleta do material seletivo e entregar nas usinas, e nós fazemos a educação do cidadão em casa, porque esse copo aí, ele só é lixo se você tomar a decisão de jogar ele no cesto do lixo lá e misturar e poluir e contaminar esses copos. Se você não fizer isso, você separar, você guardar todo esse material industrializado que pode ser reaproveitado, então na separação industrial, numa esteira, o pessoal pode fazer isso e separar o vidro, o plástico, o ferro, tudo isso que tem um valor econômico. Agora, essa mudança tem que partir do município como decisão política e não você ficar com enganação de mandar alguém fazer coleta seletiva, marginal, sem apoio, e isso não funciona também por isso, professor. Então é um problema Mas quando eu sério que puxei... precisa dessa decisão. Senão nós vamos querer responsabilizar o cidadão e a sociedade civil por uma decisão que tem que começar na prefeitura, tem que passar pelo cidadão em casa, chegar na escola para podermos resolver o problema. Mas quando eu puxei aqui a orelha do terceiro setor, não é a sociedade civil de forma individual, terceiro setor de forma coletiva. Ela é responsável diretamente também pela mudança do próprio gestor. Porque se ela se une, se o terceiro setor se une, o terceiro setor unido muda uma realidade. E se o terceiro setor, junto com as universidades, com os professores, conseguem criar essa cadeia para que ele possa cobrar, sim, do poder público, com certeza a gente vai conseguir avançar. Mas enquanto o terceiro setor, dentro das suas associações, entidades sem fins, vamos Por dizer exemplo, assim, estiver dizendo amém, vai ficar difícil. Olha, a pauta é boa, o nosso tempo estourou. Eu sei que a gente está louca para fazer, eu vou fazer um desafio. Pauta hídrica, né? Nem deu não, mas a gente vai falar. E vai fazer, inclusive, um convite. Acho que fica um convite aqui para vocês, para que a gente possa depois fazer uma live. Ou para um material mais robusto até para o canal. Porque tem tanto a pauta hídrica quanto de resíduo. Eu queria abordar a pauta de reuso depois com você. É um tema, já que nós estamos falando de reuso, o reuso é fundamental para vermos isso. E fazemos um debate também sobre essa questão dos aterros. Eu não vejo muita diferença de um aterro sanitário de um lixão, porque é só enterrar o lixo. O que é que nós estamos fazendo? Enterrando o lixo e transferindo uma empresa para ganhar dinheiro, para ter lucro, para enterrar o lixo. Então a diferença do aterro com todas as suas características, para um lixão é muito pouca. Só porque não está contaminando o lençol freático, estamos enterrando materiais de valor da mesma forma. Então é importante que a gente faça uma abordagem bem completa dessa situação. Mas fica aqui o convite para que a gente fale mais sobre isso, sem tempo de registro, né? E aí até convido para participar no canal Eu Cuido de Rios, a gente avança aí. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigada.